Boa noite! Boa noite, tudo bem? Hoje é o grande dia, um dia abençoado, mas também que hoje a gente está com uma convidada, né? Isso, muito especial. Isso aí, vamos chegando, vamos nos aproximando. Mais uma live do Famílias Fortes, pegando a carona aqui, né, no Instagram da Margarete. Já aproveita e segue lá, Famílias Fortes. Isso, venha nos seguir no nosso Instagram, famílias.forte. Amém? Amém. Chamar a convidada? Deixa eu ver se ela já está aqui online. Vai falando aí do nosso... Peraí. Então, pessoal, a gente está fazendo aqui essa nossa terceira live, né, como Famílias Fortes, falando sobre casamento. Nós tratamos nas 2 últimas semanas sobre não case, pontos, situações, circunstâncias que nós vivemos no nosso dia a dia. Primeiro falamos de nós, do nosso relacionamento, coisas que nós observamos em outros relacionamentos também. E na semana passada nós trouxemos uma grande amiga, a Luciana Sabino, que contou a sua experiência, falou um pouco do que ela viveu. E hoje nós temos... Já chamei ela aqui, gente. Tá Aí, ela aqui, aí. olha aí. Que legal. Ela sempre dá o jeito de estar mais iluminada. Uau, Eu ainda linda. tô aprendendo, ó. Eu sou velhinha, mas eu sou safa. De nada. É linda, Mas olha, tô ó. aprendendo aqui ainda. Vamos lá. Olá, doutora Elisli. Boa noite. É uma honra estar aqui falando com a senhora, conversando. Com vocês, em seu convite. Estamos muito felizes por só ter aceitado o nosso convite. Nós estamos aqui falando sobre relacionamentos, sobre casamentos, abrindo o nosso coração, né? A gente tem falado que nós somos famílias fortes, mas fortes no Senhor. Deus tem nos deu essa incumbência de falar sobre família, sobre relacionamentos, sobre coisas que a gente vive no nosso dia a dia, abrir o nosso coração, expor, né, aquilo que fazemos, mas é porque entendemos que nós somos fortes nele. Isso. E hoje temos essa oportunidade de falar sobre trauma e o casamento, e aí eu passo a palavra a Margarete. Como a senhora conhece um pouco da minha história, da nossa, assim, a gente veio de famílias disfuncionais e cheio de traumas, né? E nós já somos um milagre de estarmos casados. Eu vim de um outro relacionamento, que a senhora também sabe, então entrei no segundo com trauma, sem estar curada, sem saber nem que precisava. E antes de a gente começar aqui até fazer algumas perguntas, eu tenho há uns anos atrás, a gente fez uma live, né, doutora? E eu conto a primeira live no Instagram. A primeira live dela foi comigo. Mas assim, o meu caso com ela é uma amizade online. Eu nunca vi presencialmente, mas eu creio que um dia ainda vou ver. Mas eu estava no auge de uma depressão muito perdida e um livro dela estava na minha casa, passeando pela minha casa, ele estava dando aula, mas esse livro... Eu dei aula do seu livro, doutora. O Espírito Santo saltou aquele livro aos meus olhos e mandou eu ler. Sem santidade, né? Não há santidade, curando as feridas do coração, né? E através daquele livro, eu, assim, como a gente costuma falar, né? Muitas crenças, cegueira, entendimentos errados, assim, foi muitas coisas, foi revelador aquele livro. Tudo aquilo que eu aprendi sobre comportamento, eu tirei de mim um peso também, porque eu falava assim, as pessoas falavam que era uma maldição, e eu falava, meu Deus, até quando eu vou passar por isso? Até quando eu vou... Quando eu entendi que era comportamental também, claro que eu precisava mudar, mas assim, me ajudou muito. Então, a doutora Eli é parte fundamental da minha vida, sempre vou ser muito grata a ela. E é uma honra tê-la aqui com a gente.
E, doutora Esli, queria que a senhora se apresentasse, a maioria que já te conhece, mas ela vai se apresentar um pouco para a gente começar a conversar sobre trauma e os relacionamentos e o casamento. Isso daí, assim, dá para fazer vários tomos de várias enciclopédias, né? É. Bom, eu sou né, Esli Carvalho, nasci aqui no Brasil, vivi até os 15 anos nos Estados Unidos e eu sempre comento isso porque teve um impacto grande na minha vida, né? Eu aprendi a ler e escrever em português com 16 anos, de vez em quando ainda dou minhas capas, né? E venho se a gente pode falar assim, né, de uma linhagem, né, evangélica, da qual eu me orgulho muito. Eu sou a sexta geração de evangélica por parte da minha mãe, quarta por parte do meu pai, o que não é vacina. Porque trauma não, ele ignora endereço solenemente, né? Tem coisas muito boas de ter sido criado no Evangelho. Tem sim, tem sim. Não reclamo. Mas não quer dizer que também eu fui criada numa família perfeita, né, com pais perfeitos e tudo mais, né? Às vezes eu falo, né, se Adão e Eva tiveram um pai perfeito, imagina nós que não tivemos e se a gente não vai dar... Né? E, eventualmente, me tornei psicóloga, fiz até um doutorado em psicologia. A minha especialização inicial foi em psicodrama e terapia de grupo, que eu amo de paixão e sempre fui integrando junto com o meu trabalho ministerial. Comecei a psicologia junto com o seminário, né, o Instituto Bíblico da Igreja Metodista, no segundo ano que eles estavam ordenando as mulheres. Eu não vou nem entrar nesse assunto hoje, viu? Eu acabei deixando o seminário, porque não dava para fazer as duas faculdades bem, né? E eu senti que o meu chamado era realmente na área de cura emocional. Minha mãe tinha me falado isso quando eu tinha 16 anos, assim, que eu tinha dom para isso. Imagina, o que mãe sabe quando a gente tem 16 anos, né? Mas a mãe tinha razão. Então, eu acabei me tornando psicóloga, isso já tem mais de 50 anos que eu comecei meus estudos. Né? Não acredito, mas é verdade. E eu acho que esse é o meu ministério, né? De cura emocional, de recuperação, de sem sanidade não há santidade, que foi o que o senhor me falou muitos anos atrás. Depois eu me formei, me especializei em terapia MDR, né? Quando estava nos Estados Unidos, mas não sem antes ter passado por um divórcio que... Vocês podem imaginar, isso foi 84, 85. O divórcio mesmo saiu, acho que lá para 87, porque eu fui da primeira lei, né, do divórcio, em que você tinha que ficar divorciada 3 anos legalmente ou 5 anos de fato, né? E só podia divorciar uma vez, hein, menino? Um erro, tudo bem, 2 não. Não podia ter... Antigamente era separação, né? Era primeiro um tempo separado, depois divorciado. O desquite, né? Chamado Desquite. Antigamente não tinha nem divórcio, né, minha Nem filha? divórcio. Eu sentei lá no Congresso em junho de 1977 e vi com esses olhinhos que a terra há de comer a contagem que introduziu o divórcio no Brasil. Porque não tinha. Os meus pais, por exemplo, eram desquitados, né? E só depois da lei do divórcio que eles regulamentaram a sua situação. Então, e como eles, muitos, né, que tinham também se separado, às vezes logo depois de um primeiro casamento, assim, com 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, e passaram o resto da vida numa outra relação sem poder regularizar, regulamentar legalmente de uma forma mais honesta e mais honrada. Então, o divórcio, inclusive até comentei isso lá no meu YouTube esses dias, de como é que foi essa mudança, né, histórica. E depois com a Constituição de 88, foi que a lei mudou de novo, né? Aí ela ficou mais liberal, né? Então agora você pode errar mais de uma vez. Então, assim, eu vivi 5 anos, 5 anos e meio casada. No meu primeiro casamento, tenho uma filha, né, que eu amo de paixão. E depois o casamento acabou. E acabou de uma forma difícil, dolorosa, raivosa, houve muito ressentimento.
Até que a gente conseguiu, né, arrumar isso tudo, eu especialmente arrumar, e eu achei também ele comigo. Nunca ficamos amigos, né? Nunca ficamos amigos. Mas a gente. Aquela coisa assim, educação, cortesia e distância é tudo de bom, né? Então já resolvia isso daí. Ele já faleceu já há muitos anos. E, e é uma coisa estranha, assim, né? Quando você sabe que uma pessoa que foi tão íntimo, né? A ponto da gente ter uma filha juntos. E depois, tantos anos depois, falece, e a gente fica assim. É? Não é mais aquela pessoa íntima que ele foi, né? Que eu acho que é parte da evolução, né? Eu sempre digo que quando a gente se casa, a gente tem que transformar um estranho em um íntimo. Quando a gente se separa, a gente tem que transformar um íntimo num estranho. Um estranho. E eu Mas vivi manter isso esse muito estranho claramente. próximo, né? Muito claramente no meu segundo casamento, porque quando eu me casei a segunda vez, eu já tinha 36 anos, meu marido tinha 48. Então, ele era viúvo, então ele tinha toda uma vida antes de mim. Eu tinha toda uma vida antes dele, ele tinha filhos, eu também tinha minha filha. E a gente não tinha uma história juntos, né? E a gente casou com um ano, né, de termos nos conhecido, namorar e tudo. E foi complicado, especialmente naquela época, porque como ele era missionário, casar com uma divorciada não cabia nas regras da missão com a qual ele trabalhava naquela época. Então, vejam como casar, às vezes, até para casar é difícil, né? O pessoal acha que casa e pronto, né? Não é bem assim. Então, ele mudou de missão, Deus chamou ele a outro trabalho, onde meu divórcio não era um problema, e hoje nós celebramos em agosto 34 anos de casado. Uau! Que legal. Já não é mais um casamento de fé, é um casamento de frutos, de fato, né? De os altos e baixos, porque não é fácil viver casada. Esses dias ele estava até comentando, eu ando tão doente, inclusive ontem mesmo a gente estava no hospital resolvendo situações de saúde dele, e ele reclamou um dia desses assim, mas assim, eu te dou muito trabalho porque eu vivo doente. Dizer, marido, a gente, quando casou, fez aqueles votos, toda aquela parte assim, na riqueza e na pobreza, aquilo ali a gente já resolveu. Agora nós estamos naquela parte da saúde e na doença, né? Então, né, quando a gente casa, a gente faz os votos, a gente fala e a gente fala. Só que chega um momento em que tem que fazer. E aí é que a gente vê quem é quem, né? Aí a gente vê o compromisso, a gente vê como é que são as coisas, né? Então, hoje ele está mais velhinho, realmente tem as suas dificuldades. Eu também não sou nenhuma mocinha, né? mas são 34 anos, né? E é uma vida. É uma vida. De curar coisas, né? De integrar outras. Não sei, é isso. Então, me pergunta o que você quiser aí, porque essa é a minha introdução. Pronto. Doutora Esli, por isso que eu falei, gente, ela me abençoou muito e abençoou muito. Aproveitando, antes de seguir, de começar, eu já vou fazer um pedido. Ela abriu um canal no YouTube. Vamos segui-la, compartilhar. E tudo que ela tem, gente, o material dela é incrível. Ela já fala de saúde emocional há muitos anos, de cura, um processo de cura, de processos de cura. Então, segue ela e tudo que ela tem, os livros são sensacionais. Então, eu também vim, né, de um lar disfuncional. O Matheus, a gente casou, eu casei, me separei. Foi muito traumático, porque eu também casei numa condição de dependência emocional por conta dos traumas, enfim. E a gente vê, né, doutora Esli, que hoje esse assunto está muito... Todo mundo fala sobre isso. Mas o fato de falar ainda não significa que as pessoas têm consciência do quanto um trauma mexe, altera os nossos comportamentos, a nossa formação, a nossa identidade. Então, a gente vai, se relaciona e casa,
namora e ignora, né, os sinais, tanto nosso quanto do outro. Mas, enfim, e hoje a gente vê aí uma realidade muito triste, que cada vez mais o número, né, de divórcios, a estatística só está aumentando. Então, eu queria que a senhora falasse primeiro o que é um trauma. Porque, às vezes, a gente banaliza, ou a gente generaliza, ou a gente não entende, por não entender o que é um trauma. E o que o trauma faz com a gente? Por que a gente, às vezes, vira uma bagunça e não sabe, né? Olha, trauma. Eu acho que as pessoas pensam que normalmente que trauma é aquela coisa assim, ai, a pessoa teve uma violência, um estupro, um acidente de carro, alguém morreu, alguma coisa assim. Não, trauma é tudo aquilo que faz a gente sentir de uma forma real. A senhora tá sumindo aí. Meu telefone tá caindo. Esqueci. Tchau. Eu esqueci. Eu sou velha, mas não sou tão safa assim, né? Eu esqueci de botar para carregar, né? Então, fazendo o celular desse jeito mesmo. Então, ele tá descarregando? Hã? Tá descarregando? Tá. Não, mas agora tá. Agora tô arrumando ele. Pronto. Aí, gente, já. Bom, deixa eu pegar assim, de novo o fio da meada. Olha, trauma é aquelas coisas que faz a gente sentir que a gente tá numa situação de perigo real ou percebido. Né? Então, muita gente pensa assim, não, mas eu nunca tive um acidente de carro onde as pessoas morressem, ou um estupro, um assalto, uma coisa dessas assim. Mas não é só isso, né? Essas coisas vão acontecendo mesmo quando a gente está na infância, coisa assim, é a sensação real ou percebida de estar em perigo. Então, às vezes, assim, a gente vai apanhar de mãe e pai, porque a gente apanhava. No meu tempo, a gente apanhava, né? Não sei se hoje em dia o povo apanha, mas no meu tempo a gente apanhava. E essa sensação, assim, de que, eu vou apanhar, fiz coisa errada, não sei o que mais, isso é o que vai criando a sensação de perigo. Porque o nosso cérebro, ele não vai diferenciando essa coisa toda, assim, do que é um trauma enorme e o que é um trauminha, vamos dizer, né? E nesse acúmulo, né, a Francinha falava dos traumas de ter grande, que são esses, assim, que todo mundo acha, não, claro, isso é um trauma. Mas ela falava também dos traumas de ter pequeno. E ela dizia, a Francine Shapiro é quem desenvolveu o MDR, né? Que é essa terapia de trauma que a gente trouxe para o Brasil e tudo. E ela dizia, mas os traumas de ter pequeno, que são esses assim, todos os dias meu pai, né, chegava em casa e às vezes brigava com a gente na hora de comer, e às vezes não, e a gente nunca sabia em que dia que ele estava. Ou minha mãe, assim, então a gente pisava em ovos, porque vai que se desagradar, pode acontecer alguma coisa, né? Então, essas coisas que são os traumas pequenos, a gente se surpreende. Às vezes eles são mais difíceis de tratar do que aqueles traumas grandes da violência, né? Quando a pessoa tem uma coisa assim específica, um evento, é uma coisa assim que a gente vai lá e trata e resolve. Mais ou menos depressa, 2, 3, 5 sessões às vezes. Mas essas coisas que vão se repetindo dia a dia, elas se tornam parte da nossa personalidade. E é isso que nós vamos entrar na nossa relação conjugal, carregando essas coisas. Né? Hoje eu estava ouvindo assim, alguém falar assim, não, a gente para ser mãe e pai não vai para a escola nem nada. Eu vou me tornar psicólogo? Meu Deus do céu, quanto que eu estudei? 6 anos de psicologia, fiz 3 anos de mestrado, não sei quantos anos de doutorado, não sei quantos anos de psicodrama, especialização disso, daquilo. Né? Agora, para ser mãe, basta transar, né? Ninguém me pede documento, nem me perguntam se eu sou casada, né? Se, dependendo da situação, da relação. Casa também, né? Como as coisas acontecem, né? Então, ninguém necessariamente vai para a escola para aprender a ser mãe, aprender a ser esposa. Graças a Deus, hoje em dia, assim, muitas igrejas estão percebendo isso e estão se interessando em criar situações onde a gente consegue né, ensinar um pouco mais a preparação para o casamento, curso de noivos, que eu acho assim, às vezes o pessoal faz troça, mas eu acho que assim, é bom refletir essas coisas. É bom refletir isso no noivado, porque às vezes tem uns noivados que precisam acabar para não dar problema pior depois, sabe? Mas a gente aprende basicamente a ser casado com a família em que a gente se criou. Essa que é a verdade. Ou porque eu quero ser igual, ou porque eu não quero ser igual. Mas ainda assim, quem determina é o que eu vivi
né? Eu me lembro de um desenho, esses chachos que tinha assim, antigamente, em jornal, né? Eu sou do tempo do jornal. E tem uma hippie, assim, que olha para uma roupinha, assim, na loja de compras, essas lojas, assim, de roupa e não sei o que mais. E ela vira para a vendedora e diz assim, se a minha mãe gostar desse vestido, eu posso trazer de volta? Então, assim, eu conto essa história assim, quem é que está mandando na vida dela, né? Ou pelo sim, ou pelo revés, continua sendo a mãe. Então, quando a gente casa, também é assim, né? Ou porque eu quero ser que nem minha mãe e meu pai foram comigo, ou porque eu não quero ser igual a minha mãe e meu pai. E mesmo nessa tentativa de não ser igual ao modelo incorporado, é um negócio muito forte, sabe? Eu tenho um amigo que fala assim, a gente nunca deve subestimar o poder da forma conhecida de viver. Gente, olha, isso é tão verdadeiro. A forma conhecida de viver, ela se repete, sabe? E se é uma forma boa, né? Eu digo assim, a primeira vez que eu casei com um homem que tinha todos os defeitos do meu pai. A segunda vez eu fiquei um pouco mais inteligente e tentei casar com um homem que tivesse pelo menos as virtudes do meu pai, né? Porque meu pai também tem, né? Não tinha muitas virtudes assim. Mas, assim, é muito difícil a gente desmanchar aquilo tudo sem curar o nosso coração. Porque essas experiências, elas ferem, elas realmente tocam no nosso coração. E são as lições que a gente aprende. Não adianta falar. O que a gente incorpora é o que a gente viveu. O que a gente viveu, a gente traz, né, para o nosso relacionamento. É o que a gente traz. Não, as perguntas que estão aqui. Tá. O cara tá botando no Instagram. Não. Olha a cola aí, eles estão aí com a cola. É. Claro. Então, doutora Egili, eu até notei algumas coisas aqui. Uma coisa que eu fiquei de perguntar, eu também vejo um relacionamento desfeito, né? Minha mãe se separou. Meu pai tinha 7 anos e meu pai, ele sempre me ajudou em algumas coisas, mas ele não foi tão presente como deveria ser, até para dar segurança, né, para um homem. Isso afeta no desenvolvimento e eu tive que me virar e aprender. Eu lembro que antigamente eu lia bastante livros sobre relacionamento, sobre casamento, como ser homem. Aí entrei no casamento com a Margarete, ela já mais experiente, eu não tinha tanta experiência. E realmente foi um desafio a gente se adequar. Toda a teoria foi pro ralo. Porque Na prática, a teoria é outra. Tinha sido casada. Toda a teoria foi pro ralo. Vai pro brejo. Vai pro brejo. Foi pro brejo. Porque é interessante ele falar isso, toda a teoria foi para o brejo, porque é como se dentro dele havia uma insegurança, um homem inseguro, que não foi formado ali, por conta desses traumas. Mas aí qual é a pergunta? Então, eu botei assim, vivenciar um trauma de separação dos pais pode influenciar em um novo casamento? Tem um estudo, o que a gente chama, o estudo ACE, do inglês, que diz Adverse Childhood Experiences, as experiências adversas da infância. Inclusive, no meu YouTube deve estar lá a palestra, onde eu conto o estudo que foi feito, né? Eles fizeram um estudo com 17 mil pessoas e não sei quanto mais, onde eles avaliaram, através de um questionário com 10 perguntas, inclusive você pode conseguir... Eu já fiz. O negócio lá, né? Ninguém precisa contar o nosso ACE, né? Aí, eles fizeram 10 perguntas. Uma das perguntas me chamou muito a atenção, era se antes dos 18 anos de idade, se os seus pais se separaram uma vez. Não é nem se divorciaram ou se ficaram separados, se eles se separaram, sabe? Porque o impacto disso é enorme. As pessoas não têm noção. Vocês dão, a gente casa, se não der certo, a gente separa, como se a gente estivesse trocando de roupa. Mas não é assim, não. Né? E quem já viveu a experiência de pais separados... Meus pais se separaram. Eu estava saindo de casa, eu tinha 22, 23 anos. Quer dizer que, assim, eu não vivi os meus pais separados até eu sair de casa também. Né? Porque eu sou a mais velha. Mas os meus irmãos, sim, viveram essa experiência.
Eu, em compensação, vivi a experiência da dificuldade do casamento deles, né? 23 anos de dificuldade de casamento. E isso deixou suas marcas também, né? Então, assim, tanto uma quanto a outra vão deixar, né, a sua sequela. Então, essa é uma das perguntas que eles fazem junto com assim, se você sofreu um abuso sexual quando criança, ou se viu violência, ou se algum dos pais teve depressão, alguma coisa. Fome também, não foi? Fome. Né? Fome, se você viveu a experiência de negligência, né? Se você não se sentiu amada, amado, ou que os familiares zelavam uns pelos outros. Olha as perguntas que eles fazem. Muito interessante as perguntas, porque abre o olho para a gente. São 10 perguntas, você vai lá, 10, 15 minutos está feito. Se levar isso tudo. E você faz a soma ali mesmo. Agora, qual é o impacto disso tudo, né? No estudo ACE, especificamente, o resultado de 4, né, experiências traumáticas na infância, adversas eles falam, né? Porque nem todo mundo identifica trauma como trauma, né? Então eles falaram em adversidades. E eles viram que pessoas que tiveram 4 experiências difíceis na infância adoeciam fisicamente, né? Lá pelos 45, 50 anos, doenças graves, né? Diabetes, câncer, doença mental também, um monte de pressão alta, doenças psicossomáticas, todas essas coisas assim. E uma pessoa com 6 ou mais, a probabilidade é que ela morra 20 anos prematuramente em função das doenças físicas desenvolvidas por traumas não tratados. Então, essa é a notícia ruim. A notícia boa é que a gente trata isso hoje em dia. A gente pode tratar, pode mudar isso. Isso não está escrito no cimento, né? E daí a importância de lives como essa, em que você chama as pessoas para, né, compartilhar e pensar e refletir sobre isso, porque tem solução, né? Inclusive, assim, a gente não faz mais terapia como antigamente, agora a gente resolve muitas coisas e com certa rapidez também. Mas a importância da gente sarar. E eu vou até dar um exemplo que eu gosto de dar. Imagina, né, que isso aqui são as farpas do meu coração, né? E agora eu vou casar, né, com o meu estimado marido. Eu não sou Barbie, mas eu tenho um Ken, sabe? Ele chama Ken. Então eu vou casar com o Ken. E ele traz as farpas dele, né? Meu marido se criou na China até os 8 anos, né? Nasceu no Canadá, depois viveu na China em guerra. Hein? Ele lembra de bombardeios, né, na Guerra Civil entre Mao Tse-tung e Chiang Kai-shek. Assim, é uma experiência e tanto, né? Então, aí com 8 anos eles são expulsos da China, vai para a Inglaterra, depois vai para o Canadá, e os pais voltam para o campo missionário e ele fica no internato até os 18 anos. Então, ele via os pais durante 6 meses a cada 4 anos. Então, ele foi realmente criado pelos pais, né, do internato. Era um casal que estavam lá e eram outros filhos de missionários, era um internato específico para isso. E teve muitas coisas boas ali também, né? Ele estava lá com seus irmãos, os irmãos mais velhos, mas isso é um impacto, né? E eu, com minhas experiências também, né? Então, assim, ele também, em cima de tudo isso, né? Ele é filho de terceira cultura, porque a primeira língua dele foi mandarim. Ele praticamente falou chinês até os 8 anos. Hoje ele não fala mais. Depois ele aprendeu inglês, e depois ele aprendeu espanhol, e agora, depois dos 60 anos, aprendeu português, né? Quando a gente veio para o Brasil. E eu também, né, sou filho de terceira cultura. Então, além de todas as outras coisas que a gente normalmente tem quando a gente casa, eu também tenho essa coisa de ter ido para os Estados Unidos, voltado no meio da minha adolescência, ter que aprender 2 línguas, eventualmente aprendi a terceira, porque tive que aprender, mas, né, sou bilíngue por circunstâncias, por força de circunstâncias, né? Pela imposição da mudança. E aí a gente acaba aqui, em cima de tudo isso, da cultura familiar que a gente normalmente tem, nós temos culturas sociais diferentes, né? De linguagens diferentes. Então, o fato dele falar chinês e eu não, isso não é um problema.
Pelo contrário, é muito bom. Ele entende quando eu falo de uma coisa assim, que eu não estou sendo snob, mas assim, essa é a minha vivência, essa é a vivência dele. Mas são mais um fator de fricção, né? Porque às vezes eu fico antes, em que cultura que ele está falando? E ele deve perguntar a mesma coisa, de que país, né? Da onde que eu tô? Porque no final das contas, nem eu sou brasileira, nem eu sou norte-americana, e ao mesmo tempo eu sou as duas coisas. Então, só esse pedacinho para dentro do casamento impacta muito. Agora, depois você tem como é que seu pai falava com a sua mãe, como é que sua mãe falava com o seu pai, como é que os pais dele se comunicavam, né? Em termos de comunicação mesmo. E a linguagem verbal, às vezes, eu acho que tem menos impacto. A que tem impacto para valer é a linguagem do que acontece. É o dia a dia, né? É, o que nós estamos fazendo. Né? Então, vocês imaginam, se eu tenho as minhas farpas, ele tem as farpas dele, eu vou abraçá-lo, eu vou ter intimidade com ele. Né? Se eu não tiver com as minhas farpas resolvidas, eu vou espetá-lo. Ele também vai me espetar. E tem mais, se ele me apertar muito, as minhas farpas me espetam também. Né? Porque eu não cuidei e não curei as minhas. Né? Então, eu gosto de dar essa imagem quando eu falo assim de casais, porque eu acho que ilustra como é importante essa coisa da gente se curar. Porque quando a gente se casa e leva para dentro do casamento essas farpas. São essas farpas que a gente leva. E são coisas que não estão resolvidas. Quando as pessoas são mais esclarecidas, ou quem sabe elas escutam na nossa live, né? E vão procurar curar essas coisas, né? Eu acho que isso impacta muito, né? Tanto eu tenho feito terapia, quanto meu marido também. Meu marido é muito aberto em relação a isso. E a diferença, especialmente quando faz terapia MDR, que é muito rápida, que resolve essas coisas, é impressionante como a mudança é grande. E como isso impacta o relacionamento, porque aí eu não tenho mais aquelas reações automáticas, né? Automatizadas de sobrevivência, de alguém fala comigo de um jeito e eu já trago de dentro da minha casa a forma de responder que eu aprendi quando eu era mais jovem. Então agora eu consigo fazer diferente. Eu acho que isso é a grande coisa que eu sempre falo sobre o poder de cura, é que nos traz a possibilidade de fazer diferente. E escolha é um negócio tão, tão fantástico, né? Porque Deus nos dá esse dom da escolha logo depois de nos dar o dom da vida. Né? Então, tá aqui a Arvinha, escolhe o que vocês vão fazer. E quando a gente sara, a gente pode escolher melhor. E isso é muito importante, porque muitas vezes a gente sente assim, mas eu sei que eu não posso continuar fumando, ou continuar berrando, ou continuar batendo, ou batendo boca. Eu sei que eu não posso, mas eu não consigo fazer diferente. E sabe de uma coisa? Não consegue. Não consegue mesmo. E não é má vontade, não é falta de disciplina, não é maldade, muitas vezes também. É o que eu chamo das limitações neuroquímicas. Né? São essas lembranças que não foram curadas, não foram resolvidas, não foram reprocessadas. E que aí eu não consigo fazer diferente. Quando eu curo, eu posso fazer diferente. Aí eu consigo começar a escolher a reação que eu vou ter. Isso é muito legal. Esses dias eu ouvi uma frase que dizia assim, essa pessoa falava assim, que um trauma você não supera. Não é assim, você tem que superar esse trauma. Não supera, não. A gente não você supera. Não supera, você precisa ser curado, tratado, para chegar nesse lugar de cura, né? Mas assim, falando em trauma, assim, eu queria que a senhora pudesse explicar para a gente, não sei, de alguma forma. Eu, por exemplo... Eu cresci de forma muito distorcida. Quando eu fiz esse teste da doutora Sli, eu falei... Não é meu, não. Não, sim. Porque foi a senhora que me apresentou, né? Mas assim, me mostrou. Eu fiquei arrasada. Eu falei, meu Deus! Eu passei por quase os 10. Eu fiquei muito assim, mexeu muito comigo. Mais interessante é que eu sofri abandono, separação, confusão. Meu pai era alcoólatra, né? Diz também que pai é alcoólatra, né? Então, eu passei por várias situações. Então, eu cresci, eu era uma pessoa que sofri rejeição, abandono e era dependente emocional. Casei, né? Me submeti a algumas situações.
Mas eu me via muito estranha, distorcida. Eu não entendia por que eu tinha aquele comportamento. E eu achava estranho. E eu comecei a ouvir, assim, a ouvir as coisas, como ela fala toda hora, você está ouvindo aqui, alguma ficha vai cair, você vai perceber que precisa. E eu comecei a pedir a Deus, Deus me ajuda, me coloca, me mostra alguma coisa, até que eu, já com a minha filha mais velha, eu me lembrei, né, num processo desses, e buscando, que eu havia sido, não sei como é que, molestada quando nova. Quando eu tinha 7 anos. Eu fiquei arrasada, chorei muito. E eu tive que passar por aquele processo até de perdoar essa pessoa, porque foi muito tempo. Mas eu não tinha entendido nunca, até já com a minha filha mais velha, já no segundo casamento, o que isso tinha feito comigo. Porque, de alguma forma, houve uma proteção ali do meu cérebro. Como é que é isso? Porque a gente acha que já passou, tá tudo bem. Mas o que aconteceu ali? A senhora entendeu a minha pergunta? Entendi. Sabe, quando uma criança passa por uma experiência que ela não consegue absorver, ela não consegue digerir, ela não consegue lidar com aquilo, né? Deus é tão misericordioso conosco que ele nos dá o que a gente chama de um processo de dissociação. Então, é como que se aquilo fosse para dentro de uma caixinha. E aquilo fica dissociado, ele fica separado do resto das outras lembranças no meu cérebro. E não é só coisa ruim, às vezes a gente não lembra, assim, um passeio maravilhoso que eu fiz, né? Aí, de repente, assim, anos depois, mesmo, a gente foi num cruzeiro, foi tão legal aquilo. Então, assim, de certa forma, ele também estava dissociado e algo disparou que me fez lembrar, né? O problema dessa dissociação é que ele não está integrado na minha vivência. O passeio do cruzeiro, talvez, né? Sim, eu posso falar daquilo, foi uma coisa bacana. Mesmo que tenha tido dificuldades aqui e ali, mas, assim, foi bacana. E está integrado na minha vivência. Essas outras coisas é como que se elas... Vamos imaginar que a vida da gente é um quebra-cabeça. E a gente tem as pecinhas. E diferentes pessoas têm mais ou menos do quebra-cabeça armado. Tem gente que tem tanta fragilidade emocional / mental, que elas não têm nem a beiradinha do quebra-cabeça. Sabe quando a gente vai fazer o quebra-cabeça? Que a gente pega assim, a gente olha, eu gosto muito. A gente olha a tampa assim, o vermelhinho. E aí a gente começa com as pecinhas que tem o retinho, né? Então aqui, a gente começa e a gente arma o quadrado, o retangular, né, do quebra-cabeça. O problema na cura, primeiro, a gente não tem a tampa. Então a gente não sabe se o vermelho vai para cá, se o amarelo vai para lá, se o verde é para cima ou se ele é para baixo. Porque eu não tenho o desenho do quebra-cabeça para poder armar aquele negócio. Depois eu tenho pedaços que estão armados e eu posso ver, o lado de cá ele está bem arrumadinho, tem até esse pedaço aqui que vai fazendo grama. E depois tem um pedaço, às vezes, aqui que está vazio. E as peças estão flutuando por ali dentro. E eu não consegui ainda encaixar essas peças. Essas são as lembranças dissociadas, né? Então, como terapeutas, o que a gente faz? A gente tem que ir devagar, a gente tem que ter certeza que a pessoa tem, né, os seus limites, os limites de si mesmo, né, que tem essa... O que é do lado de dentro tem que estar do lado de dentro, o que está do lado de fora tem que ficar do lado de fora, né? A gente tem o que sou eu e o que não é eu, e tem gente que a gente começa a trabalhar que tem confusão nesse nível, tá? Então, começa ali. Não com todo mundo, mas com algumas pessoas mais fragilizadas. Depois a gente vai vendo quais são as peças. Então, assim, essa peça aqui, essa é a lembrança, né? E às vezes, assim, essa lembrança estava lá, não sei aonde. E de repente, um dia, essa peça é verdinha também. Ela tem que encaixar. Mas eu não me lembrava que eu tinha essa peça. O que é isso daqui? E às vezes era todo um cluster, né? Todo um grupo de peças, né? E aí eu tenho que processar aquilo, curar aquilo e encaixar no meu quebra-cabeça. Por quê? Porque aí ele passa a ser parte da minha vivência. Ele se integra. Sim, realmente aquilo me aconteceu, né? Olha a tranquilidade com a qual você está me contando isso hoje.
se eu tivesse falado com você na época em que você se lembrou, você não estava falando comigo daquilo dessa forma. Por quê? Porque não estava curado. Né? Hoje a gente fala de um divórcio, como foi o meu, por exemplo, sem a raiva, sem o rancor, quem sabe o rancor, e quem sabe até sem a dor, né? Claro que tem algumas coisas que até hoje eu lembro assim, ai, que pena que aquilo aconteceu. Não é que assim eu fiquei, né, um robô. Mas não é aquela coisa destrutiva, não é aquela coisa que me acaba, me arrasa. Não, tá curado. Faz parte, tá integrado dentro da minha vivência. Hoje um divórcio faz parte da minha história. Né? Mas o novo casamento também faz parte. Hoje eu tenho 34 anos de um novo casamento. Né? Então eu tenho uma peça, uma parte do meu quebra-cabeça muito mais armado em relação a isso do que em relação àquilo. Mas essas lembranças que estão dissociadas, que a gente não lembra, é uma proteção para a criança. Então ela apaga, ela bota, né, ela bota numa caixinha assim, sabe? E é algo que Deus fez por nós. Né? Porque imagina se eu tivesse que lidar com aquilo sem ter as ferramentas emocionais, né, para poder lidar com aquilo. E a criança não tem. Ela não tem esses recursos. Então, ela precisa apagar. É o que ela faz. Mas isso apagado ali, dissociado, né? De alguma forma, ele causa algum dano. Ah, sim. A peça está lá. Ah, ela está desencaixada. Ela está desencaixada, Porque mas assim, ela na minha está lá purgando. adolescência, na Ela minha está lá adolescência, purgando ainda por cima, né? Ela está lá. Se você esbarrar naquela peça, naquela farpa, ela vai dizer, opa, eu estou aqui. Às vezes a gente não sabe nem por que aquilo me incomodou tanto. Por que essa pessoa me incomoda tanto? Por que essa situação, por que esse barulho, por que esse cheiro me incomoda tanto? É porque eu esbarrei. Eu esbarrei naquela farpa dissociada. Tá lá, tá fazendo mal. Então, por que é preciso sarar? A gente tem que curá-lo para integrá-lo, para botar no lugar certo, porque ele tem um lugar certo na minha vivência. Não é estar dissociado, porque dissociado ele está lá me fazendo mal sem eu me dar conta. Então, aí, o que a gente cansa de ver, né? Eu acho que você espelha isso muito bem, né, na sua fala. As pessoas vão casar e, de repente, não entendem por que não se entendem sexualmente, por exemplo. Não sei se é o caso de vocês, não estou dizendo nada, né? Mas tantas vezes assim. Por quê? Porque houve uma experiência de molestação sexual quando criança, de alguém que tocou de uma forma indevida, de alguém que fez coisas que não era para fazer para uma criança. E a criança não sabe, ela fica confusa, ela não sabe se aquilo está certo, se está errado. Ela sente que aquilo não está certo. Muitas vezes sabe que não está certo, mas sente prazer. Então ela acha, mas não foi abuso porque a criança teve prazer. Confia na pessoa. Mesmo assim, o corpo está reagindo da forma normal. Né? O que é anormal é alguém vir mexer comigo numa parte do meu corpo quando eu tenho 7 anos. Isso é anormal. Normal é o corpo responder do jeito que Deus criou o corpo para responder. E aí as pessoas ficam mais confusas ainda, né? E imagina uma criança. Se eu consigo te explicar isso como adulto, imagina uma criança, né, que não tem esse entendimento, que não tem essas coisas. Como é que ela faz? Muito difícil. É muito difícil mesmo. Então, eu acho que assim, não sei se eu respondi a tua pergunta, mas isso ajuda a entender o que está acontecendo. O que você acha? não respondeu, Respondeu. Gostou do meu quebra-cabeça? Gostei. É interessante, a senhora falou sobre essa questão da violência sexual. Até tinha colocado aqui, né? Porque a gente percebe que muitas pessoas entram no relacionamento com esse tipo de trauma, né? Na vida sexual e tem dificuldade de se relacionar, não só expor suas emoções, mas também na hora, quando está ali no quarto, porque tem essa lembrança vem, né? E acho que é um trauma muito recorrente. A gente tem ouvido muitas histórias, inclusive no meio cristão. Ué, mas cristão não tem vacina para essas coisas, né? É um outro trauma, porque a minha opinião, pergunta, uma pornografia numa adolescente, uma adolescente assistindo pornografia, gera um trauma no cérebro? Sim, porque assim, aquela peça do quebra-cabeça, né, ele se forma de uma forma distorcida, né? Então não foi dessa forma que Deus intencionou. Agora, por que ele é uma adição, né? Por que ele é considerado problemático?
né? Como o cigarro é problemático, como o álcool é problemático, né? Se não desse prazer, não era problema. Era fácil de deixar, né? Se você não gosta de pepino, eu detesto pepino, né? Eu detesto. Então, assim, para mim não é problema. Eu não como pepino, eu não gosto nem do cheiro, não boto na minha salada, porque assim eu mando de volta. É fácil. Agora, se você disser assim, você não pode comer pão de queijo porque você tem alergia a queijo, a lácteos. Aí fica difícil. Puxa vida, mas eu gosto tanto de queijo, como que eu não vou comer um queijo, né? Mas um pedacinho, quem sabe? E às vezes, eu sei que me faz mal, eu como mesmo assim. Eu sei que o cigarro me faz mal, fumo mesmo assim. Eu sei que a bebida faz mal. Por quê? Porque tem um elemento de prazer, tem um reforço positivo junto com a parte destrutiva. É isso que a pornografia faz, né? E aí o que acontece? Aquelas imagens, elas entram para dentro do casamento. Elas vão juntas, elas estão, ó, coladas na farpa. Não, e você casa a pessoa. E uma pornografia você não supera também assim. Não. A gente precisa falar sobre isso porque você, às vezes, muitas mulheres ou homens entram nesse relacionamento sabendo que a pessoa tem esse vício. E esses dias eu tive um entendimento assim, como se Deus colocasse no meu coração assim, que um vício desse é uma terceira pessoa no relacionamento. É uma pessoa na cama, né? É uma terceira pessoa na cama. E às vezes tem 4, né? Tem. Às vezes são 4 pessoas na cama, não é só 3. Porque cada um também fez coisas, viu coisas que não eram apropriadas para a sua idade. E essas imagens, às vezes, elas são difíceis, às vezes, assim, de apagar, né? Apagar, não sei se é bem a palavra certa, né? Elas perdem a força de me fazer mal. Elas podem cair no esquecimento, né? Uma coisa assim nesse sentido. Elas podem cair no esquecimento, elas podem perder o poder de me fazer mal. Isso sim. Que é o que a gente faz no reprocessamento. Você conhece a terapia MDR, né? Que é pelo movimento ocular. E, bom, o estímulo bilateral pode ser também tátil, pode ser auditivo, mas eu trabalho muito com o visual, que é o que imita aquilo que nos acontece quando a gente dorme, quando a gente sonha, que a gente tem um movimento rápido ocular. Porque Deus, na sua infinita misericórdia, quando a gente pecou e foi expulso, né, o nosso grande primeiro trauma da vida, do jardim, ele criou dentro do nosso cérebro a capacidade de processar essas coisas. E muito disso acontece quando a gente dorme, nos nossos sonhos, né? Então, a gente tem a possibilidade hoje, isso que eu acho assim magnífico. Gente, eu tenho 50 anos de profissão. Até 25, 30 anos atrás, a gente não tinha essa ferramenta. A gente não sabia o que era isso. A gente curava muita coisa, trabalhava muita coisa, mas dizer assim, ficou bom, nem sempre. Agora não. Agora a gente tem ferramentas onde, eu tenho medo de subir no avião, que uma vez o avião quase caiu, teve uma turbulência, ou aterrissou de barrigada, né? Hoje, em poucas sessões, a gente tem como acessar essas lembranças no nosso cérebro, esse quebra-cabeça, a gente reprocessar. Não é que a pessoa esquece, mas quando ela lembra, não incomoda mais. Perde. Eu chamo isso a unção de Manassés. Me fez esquecer o meu sofrimento. Né? E é isso que faz. Então, não apaga, mas me faz esquecer o sofrimento e faz com que certas imagens percam o poder sobre mim. Agora, aquela coisa, o cérebro, né, os pensamentos vão fazendo um caminho dentro do cérebro. Então, se você vai reforçando aquele caminho, ele vai ficando cada vez mais forte. Então, assim, tem tudo isso também. Tem a disciplina, né? Aprender a mudar o assunto mental. Mas se eu não puder também tratar a raiz disso, eu não consigo mudar o assunto mental. Entendi. Então também tem muito a ver com uma forma como você encara aquele trauma, aquela situação. Então, porque você pega assim, várias pessoas passaram aquela situação, até mesmo numa família. Mas cada um fica com uma parte um pedaço daquele bolo ali, né? Tem gente que fica com um pedaço maior, tem gente que fica com menor, porque a forma como o trauma ele existiu, mas a forma como você sente, como você recebe... Eu não sei se é maior ou menor, mas o que eu digo assim, é diferente. Cada um tem a sua percepção.
né? Eu tenho uma irmã 11 meses mais nova do que eu. Quando a gente tinha 5, 6 anos, eu digo que foi um Jeep. Ela diz que foi uma Kombi. Nós duas estivemos presentes, mas o Jeep, segundo o meu relato, bateu nela, né? Não chegou a atropelar, mas encostou nela assim, sabe? Pegou nela. Ela disse que foi uma Kombi. Eu digo que foi um Jeep. Quem tá certo? Né? Nós duas vivemos a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. A gente já teve muita discussão sobre isso. Não, bateu em mim, não bateu em você, mas eu vi. Então cada um vai ter a sua vivência daquilo que aconteceu, né? Do seu jeito, com a sua percepção, com a sua personalidade, o quanto que absorveu daquela outra coisa. Então, assim, não acho que é necessariamente uma questão de quantidade, mas assim, a vivência peculiar, singular de cada um. E não é que um está certo e outro está errado, né? Qual é o X da questão? É que um automóvel, alguma coisa movente, bateu nela e se matou as duas pessoas. Minha avó estava ali, minha mãe estava do lado, a gente estava atravessando a rua, né? Então, o que interessa nessa vivência toda? O fato de que ela viveu uma experiência onde um carro pegou ela. Se foi um carro assim, um carro passado, não interessa, né? Mas ela vai lembrar do jeito dela e eu vou lembrar do meu jeito. E isso eu acho que é uma outra coisa. Eu não sei por que os adultos acham que criança não lembra as coisas de uma forma verídica. Então a criança conta a história. Olha, o fulano está fazendo mal para mim, tá passando a mão, não sei o que. Eles acham um absurdo, que ela está inventando, que tem imaginação, que ela viu uma televisão demais. Por que não acreditam na criança? Tem coisas que uma criança te descreve que ela não tem como saber, não deveria ter como saber para te contar, a não ser que ela tenha vivido aquilo. E eu acho que isso é uma das coisas importantes para deixar com vocês, né? É a importância da gente acreditar no que a criança diz. Eu já tive pacientes que disseram assim, olha, ter sido molestado foi muito ruim. Pior foi que não acreditaram no que eu disse. É mesmo. Esse foi pior. O trauma foi pior não ter sido crido, né, que não acreditaram em mim, do que o que me aconteceu. Piora mais ainda o trauma. Mais um trauma. Esse vai em cima do outro. Vai mesmo. Eu tive vários pacientes que fizeram isso. A Leontina colocou aqui, uma pessoa próxima divorciou porque o marido era viciado em pornografia e não buscava ajuda. E esse problema essa coisa de não buscar ajuda, né? Eu acho que por que as pessoas não procuram ajuda? Eu acho que eu estou até com um e-book esses dias aí. Por que a gente deve se tratar, né? Acho que vou botar lá no meu YouTube para vocês poderem ir lá pegar, né? Por que a gente precisa se tratar? Olha, porque se não se tratar, não resolve. Não muda, né? Não falar sobre o assunto não ajuda, né? É que nem a igreja não fala sobre determinados assuntos e por isso eu quero agradecer vocês por me trazerem aqui e outras pessoas também para conversar sobre essas questões de família, de casamento, porque não falar não ajuda. Não ajuda. E muitas vezes as pessoas pensam assim, a gente não vai tocar nesse assunto porque isso é feio. Imagina se na igreja a gente vai falar de sexo. Hoje em dia se fala de sexo, no meu tempo não se falava. Mas, ou disso, ou de abuso sexual, né? Ou de câncer de mama, ou como perceber se a gente tem um nódulo ou não, né? A gente não fala dessas coisas. Por que não? Né? A verdade é o que nos liberta. Né? Jesus foi tão claro em relação a isso. Agora, saber falar a verdade em amor, né? A verdade com jeito, né? De uma forma, inclusive, de uma linguagem que a criança possa entender, que o adolescente entende, que o adulto entende. Agora, procurar ajuda é fundamental, mas é difícil procurar, dá um medão procurar ajuda, o que eu vou encontrar lá? E outras pessoas, assim, ferem o orgulho, imagina, com todo devido respeito aos homens, os homens acham que, né, isso é um orgulho, né? Quer dizer, a minha capacidade de poder resolver as coisas para todo mundo, para minha esposa, para minha casa, para meus filhos, né? Como que se fosse uma fraqueza. Na verdade, isso é uma fortaleza, isso é
A gente tem que elogiar. Eu elogio meu marido, assim, meu marido entende tanto de ideia que ele pode até te dar uma aula. Mas o que mais eu aprecio nele foi um dia que eu falei assim, você não topa fazer terapia MDR sobre isso? Eu topo, mas tem que ser terapia MDR, porque ele conhece o poder disso daí. Eu quero fazer isso com alguém que realmente saiba fazer e que possa me ajudar. Aí a gente foi, procurou e ele fez, né? Eu acho isso admirável. Por quê? Porque ajudou muito no nosso relacionamento. Da mesma forma que eu me tratar, curar minhas farpas, também nos ajudou. Né? Porque além dessas diferenças culturais e tudo, nós dois temos filhos de primeiros casamentos. Né? Ele viveu a morte da primeira esposa, que já tinha câncer, isso levou muitos anos. Eu não posso pegar uma gripe que meu marido fica verde, sabe? Eu acho que eu vou morrer. Então, ele precisou tratar essas coisas, até para ele poder me ajudar quando eu fico doente, né? Esses dias aí, eles me internaram por causa de um negócio bobo, assim, por causa de, não era tão bobo assim, né? Eu nunca tinha ouvido falar que a gente tinha que ter potássio e tinha que ficar no hospital para poder, né, colocar no braço, assim. Eu disse, então nós vamos ter que ter, como é que nós vamos falar isso pro meu marido? Sabe? Porque meu marido acredita que a esposa morre. Por quê? Porque é a vivência dele. Verdade. Sabe? Eu acredito que eles morrem assim, sabe? Mas eu nunca vivi isso. Um dia, quem sabe, né? E ele não. Eu espirro de mau jeito, ele tá olhando pra minha cara assim, desculpa se eu tenho que não sei. Então, a senhora falou um negócio agora, claro, falou tudo interessante, mas o trauma, ele cria em nós uma percepção sobre a vida, é o nosso olhar. O nosso olhar, ele é alterado porque ele tem como base esse trauma, né? Exatamente. Então, a saúde para ele tem isso. Para mim, já tem uma outra situação. E isso é interessante, a gente se perceber desta forma, respeitar o outro, mas também se perceber e falar, bom, algo não está normal, eu preciso buscar ajuda. Por quê? Isso atrapalha o meu relacionamento. Agora, essa semana, uns 15 dias atrás, eu encontrei uma mulher, eu acabo conversando bastante e tal, e ela estava passando mal no banheiro onde a gente faz academia. Na hora ela estava vermelha, eu falei, você está passando mal? Ela falou, é o calor. Eu falei, pensei que você estava passando mal. Ela falou, eu estou tendo uma crise de ansiedade. Estava tendo uma crise, pânico ali naquele lugar. E aí eu acolhi, abracei ela. Daí, assim, ela falou aquela situação, o marido traiu. Depois ela comentou que quando ela casou com ele, ele já estava envolvido com vício de droga, com drogas e depois traição. E ela casou a si mesmo porque ela entendeu que era algo de Deus. Aquelas coisas assim que você fala, uau. Vai e mudar? Aí, enfim, uau, ela casou e aí ele traiu ela e ela perdoou, traiu de novo e agora ela está nessa condição. Mas aí eu falei assim, conversei com ela, falei, você procurou ajudar? Eu estou numa psicóloga porque minha tia me forçou, ela falou. Senão eu já tinha deixado. Ela falei, você quer deixar? Ela quer. Ela falou assim, ela fica querendo saber do meu passado, fica me perguntando, eu não quero ir mais não. Aí eu falei para ela, você sabe por que ela está fazendo isso? Por que ela está... Aí eu, conversando rapidamente, aí eu falei assim, olha, ela só quer te ajudar a entender por que também, por que você aceita, passou por todas essas coisas, acha que você merece essa vida. Então você precisa entender um pouco, até para você entender quem você é e tal. Aí eu falei para ela assim, isso está te doendo? Ela falou, tá. Eu falei, então, por isso que você não quer fazer. Aí ela queria parar. Aí eu falei, eu fiquei conversando com ela, eu falei, se você parar, as chances de você viver de novo, ou com ele ou com o outro, são enormes. Imenso. Então, assim, mexer naquilo que está quieto, abrir essas farpas, porque é como a senhora falou, essas farpas machucam o outro, machuca a gente, né? Verdade. O Matheus, ele teve um efeito contrário. Eu falo mais, né? Já percebeu? Não sei Até porquê, né? Tem que ter uma ordem, né? Senão não dá certo. Não, eu falo mais. Mas ele, no início de tudo, quando eu comecei a pensar, ouvir sobre isso, ler sobre a doutora Sli e tudo, ele ficava assim, ó. Gelado. Ele ficava assim. Aí, tipo assim, a cabeça dele bugava. É porque ela ia abrindo, né? A caixa, né? E ele... O meu marido teve várias dessas também. Ele foi... Pais separados. Ele foi criado... Ficava sozinho em casa. Ele estava sozinho, doutor. Ele ficava sozinho. Ele criou a irmã com quantos anos? Ajudou a cuidar da irmã, 7 né? anos. 7 anos.
Você acha que isso não gerou trauma? Claro. Sabe, é uma outra percepção, o que é normal para mim, o que é normal para ele, né? O que passou a fazer parte, integrar como parte da sua vivência de normalidade, né? Então, essas são as coisas que a gente tem que ir vendo e respeitando, sabe? Nem sempre assim o meu jeito é o único jeito, é o jeito verdadeiro. Esse é o meu jeito, esse foi a forma que eu encontrei de sobreviver o que eu tive. Isso Agora, aí. eu sarando, eu posso escolher se existe uma forma de continuar fazendo isso que não faça mal, né? Mudando a forma de falar, quem sabe a forma de fazer, ou se realmente assim, isso vai pro lixo e a gente tem que aprender do zero. Então, é complexo, assim, sarar não é. Olha, sarar não é para covarde, não, viu? Eu tenho uma pergunta aqui, doutora. E caminhando para o final, né? Caminhando para aqui para a gente finalizar. É como a gente eu botei assim, como não nos tornar vítimas de um processo traumático. Porque a tendência a gente, né, é viver por num quando o lugar trauma que eu vivi, eu me perfeito. torno uma vítima. E eu não consigo superar. E como é que a gente lida com isso? Não, você tem que viver num lugar perfeito. Só no céu. Não, não, eu acho que não é não passar por o trauma, é não entender que você é vítima e ficar nesse. Ah, entendi. Assim, olha, é a gente poder ver que tem saída. Que eu tenho o poder de sair disso. Né? Esses dias, eu vou terminar com essa história aqui. Esses dias uma amiga minha estava me contando que ela leu um livro de uma celebridade. E, assim, ele tinha feito horrores, assim, sabe? E depois, no final da vida, ele já estava arrumando, tentando consertar, inclusive a relação com a filha, tudo, a filha adulta. E ela reclamando de todas as coisas que ele aprontou com ela, e aprontou mesmo, né? E um dia ele virou para ela e disse assim: eu sei que muitos dos problemas que você enfrenta têm o meu nome, mas todas as soluções têm o teu. E eu vou fazer uma apresentação no meu YouTube sobre essa fala, entendeu? Mas é isso, é saber que as coisas às quais eu fui submetida pela vida, e que muitas vezes eu não tive opção, né? Eu não tive escolha ao que me aconteceu, sobre o que me aconteceu. Mas como eu lido com isso, tem o meu nome. E não o nome de quem me fez isso. Então, eu posso decidir se eu vou fazer assim ou se eu vou fazer assado. Se eu vou ser a vítima ou se eu vou dizer, não, eu não vou ficar nesse buraco, não. Eu vou procurar ajuda, eu vou sair dessa, eu vou sarar e eu vou fazer melhor. Sabe? Ninguém vai deixar. Então, assim, lembre-se, todas as soluções têm o teu nome. Amém. Amém. É verdade, né? E pegando um gancho aí, já que tem o seu nome, cada um aqui, cada um que vai ouvir, pode tomar essa responsabilidade, fazer o que tem que ser feito e buscar essa cura para não acabar o seu casamento, o seu relacionamento. Porque isso vai de geração em geração pelo nosso comportamento, assim que eu aprendi até com a doutora Isli. Então, não é só uma questão de você orar e quebrar uma maldição, porque você vai continuar agindo dessa forma. A parte espiritual resolve. E até partes emocionais, mas existem outras dinâmicas que a gente tem que tratar. Tem que passar. Então, a gente precisa, sim, espiritualmente, orar, crer. A palavra de Deus, ela é a cura, ela é o poder. Mas existe algo que a gente tem que fazer. E lá na frente, a gente é muito ruim. Um relacionamento desfeito, famílias desestruturadas, filhos. Isso é horrível. Mas por quê? A gente passa o pano, né? Como é que fala essa frase? É isso mesmo. Vai deixando um vício vai normalizando, aqui. Né? Um vício ignorando, não é comigo. E eu vou dizer uma coisa assim, o inimigo, ele quer desmanchar os casamentos, especialmente casamentos cristãos. É a campanha do inferno. É uma campanha do inferno desmanchar casamento. Fazer as pessoas erradas se casarem, né? Fazer com que as pessoas não busquem ajuda. Eu digo assim, me incomoda, assim, eu odeio muito o diabo nessas horas, é quando ele dá um jeito de uma criança ser molestada, né? Onde ela é abusada na sua intimidade. Por quê? Porque não só incomoda e atrapalha a sua intimidade sexual, atrapalha a sua intimidade emocional, atrapalha a sua intimidade espiritual, a sua relação com Deus. Veja onde é que o inimigo quer chegar com aquilo, entendeu?
fragmentar realmente a pessoa, né? Fazer ela virar aquele quebra-cabeça que os pedaços são todos esparramados, né? Mas Deus é maior do que tudo isso, ele é muito fiel, né? E ele tem cura nas suas asas. Eu amo aquele versículo de Malaquias, né? Que o sol se levanta como um céu, o Senhor se levanta como um sol de justiça. Com cura nas suas asas, né? E eu acho que é isso mesmo. A gente tem que se colocar debaixo das asas de cura do Senhor, deixar ele nos curar, procurar essa cura, assumir a responsabilidade e as soluções que tem o meu nome. Porque o Senhor vai me ajudar, ele vai me guiar, ele vai me ajudar. Amém. Tem tempo de mais uma mensagem? Mais uma mensagem? É porque assim, eu queria, só para fechar, a senhora desse algum conselho, muitas pessoas estão nos acompanhando aqui, e com certeza muita gente que vai ouvir depois está querendo casar e está com algum trauma, está vivendo alguma situação semelhante como a gente falou aqui. Eu queria saber qual é o conselho que a senhora dá para essas pessoas que querem casar. Eu daria um conselho para outra pessoa que Deus me deu quando eu resolvi pensar em casar de novo. Eu olhava para o cara e pensava assim, se ele nunca mais mudar mais nada na vida dele, eu posso conviver com ele do jeito que ele é para o resto da minha vida? E nos 7 anos em que eu vivi divorciada, a única pessoa para quem eu disse sim foi com quem eu casei. Graças a Deus. Porque assim, se você não quer viver aquilo que ele ou ela, né, obviamente, traz, quem ele é. Depois que casar vai mudar. Não, é hoje, sabe? Ele bebe demais. Hoje ele vai continuar bebendo. Ele fala palavrão, assim, hoje, então, ele briga com você assim, ele trai você hoje, ele vai continuar fazendo. Essa é quem ele é. Agora, eu olhava para o meu marido, e eu tinha uma filha, né? Eu tinha uma filha pequena, casar com um homem, né? Aí eu olhava assim, ficava olhando como é que ele tratava com a minha filha. Como é que a minha filha respondia para ele. Como é que a minha filha lidava com o filho dele, que já era um adolescente de 17, 18 anos. Eu ficava assim, feito um urubu em cima, olhando assim, águia. Mas ele era bom com ela, e ela gostava dele, e ele tratava ela bem, sabe? Trazia presente, entendia ela, incluía ela nos nossos passeios. Eu disse, desse jeito dá. Então esse é o meu conselho. Meu mesmo, assim, sabe? Que o Senhor me ensinou. Se eu posso viver com ele ou com ela do jeito que eles são, não é que eles vão ser perfeitos, mas os defeitos que eles têm, dá para aguentar, dá para levar ou não. E tem uns defeitos que são assim, defeitos graves de convivência, são inaceitáveis, né? Depois que a pessoa produzir assim, fruto de mudança, aí você vai pensar. Mas antes você não casa, não. Não case. Não case. Não case. Aí, falou não case. Nesse momento, não case. Aí, a senhora falou não case. Não case. Não case. Assim muito não. Obrigada. Obrigada a quer orar? A vocês. gente pode orar? Vamos orar. Vamos orar. Eu vou reforçar aqui o canal da doutora Sli. Ela vai colocar... Eu vou colocar no meu Instagram também. Assistam o canal, comprem os livros dela, tudo que ela tem. E eu me emociono demais de estar aqui. Eu já estou aqui, eu choro, né? Eu sou dessas. Mas se eu tivesse... vou fazer 50 anos, doutora. Mas assim, eu sofri tanto, gente, na minha adolescência, na minha juventude, nos meus relacionamentos. Depois que eu tive filho, eu tive depressão, tive síndrome do pânico, tive depressão pós-parto, tive tudo que você puder imaginar, mais um pouco. E eu não tinha conhecimento de quase nada. Se eu tivesse conhecido, tivesse ouvido, se isso fosse falado, nossa, eu teria sofrido muito menos. Então, a gente está aqui mesmo com esse objetivo de te ajudar e falar, procura ajuda. É possível você viver uma vida leve em Cristo. A psicologia está aí para te ajudar. A doutora Sli tem todo um grupo, né, doutora, de psicólogos que trabalha com ela. Eu tenho um grupo uma vez por mês chamado Cura para o Coração. Inclusive, ontem de noite a gente se reuniu. Uma noite, uma segunda-feira por mês, para curar farta. Chama Cura para o Coração. Venha fazer parte. Eu já fiz. Há uns 2 anos atrás, eu acho que eu fiz alguma coisa. Mas eu digo assim, outras pessoas que estão... Não, o pessoal
Venha Faça. participar conosco. Venham participar conosco. A gente Isso aí. faz cura para o exercícios, coração. cura e mexe mesmo. Tem gente que está 3 anos conosco. Sério? Sério? Não vou voltar. Volte. A gente sempre tem um tema novo. Mês passado a gente conversou com a nossa alma. Nossa, e ela vai fazer um evento agora em Brasília, dia 8, né? Dia 8 de novembro. Não, vai ser online, que é Corações em Reconstrução. Para pessoas. Mas não vai ter um presencial, não? Não deu. Ah, tá. Não deu. Ainda não deu. Quem sabe o ano que vem, mas esse ano com Online. É online, então vai ser melhor ainda. online, né? E vocês podem procurar no meu Instagram, tá as informações lá também, no meu YouTube. E vai ser um dia só, sábado, o dia inteiro. Nós vamos conversar. Tem eu, o Edmar Carvalho, que não é parente de carne, mas é parente de irmão em Jesus, né? O Tiago Silva e a Miri Heights também vai estar conosco. Nós vamos estar falando sobre divórcio, separação, novo casamento, viuvez e também a solteria adulta, né? Pessoas que nunca se casaram. Né? Como é que é isso? Então, eu acho que vai ser muito... E nós vamos ter um painel para responder pergunta. Olha aí. Pode mandar sua pergunta antes, né? A gente está cobrando um preço para a gente poder cobrir as despesas, né? O nosso trabalho e a gente poder abençoar outras pessoas também no futuro, porque a gente quer fazer um evento presencial maior. Então, a gente não tem nenhuma organização grande atrás, só mesmo a Igreja do Nosso Senhor Jesus Cristo e o poder do Espírito Santo. Amém. Vai então, ter, se você quer, venha participar conosco também. Eu falo para ela, doutora Sli, o mundo precisa te conhecer. Eu já trouxe ela para cá. Deus faz grandes Agora eu vou coisas. botar ela no YouTube. Eu resolvi sair assim do meu closet e aparecer. Eu não sou da geração assim, da mídia social, né? Mas agora estou na rede. Amém. Aparecer. Mas as pessoas precisam ouvir a senhora, doutora. Precisa. Uma coisa, um trabalho sério. Hoje a gente está tão... nem sempre dá para confiar, né? Então, assim, eu aconselho. E que você quiser perguntar alguma coisa sobre o que ela falou, dos eventos, me chama também no direct que eu faço essa ponte, tá bom? Vamos orar? Vamos. Então, olha, saia daqui com essa mensagem. Independentemente do que cada um aqui viveu, existe um Deus que é a cura, né? Ele é a cura. A palavra de Deus diz que Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades. Nele a gente consegue. O Espírito Santo nos traz clareza, o Espírito Santo nos mostra, como ele mostrou para mim no livro dela. Ele nos conduz aos profissionais. Não tenha medo. Você não vai se expor, passar vergonha, nada. Não é sobre isso, é sobre você ser curado e ser quem Deus te criou para ser. É uma restauração. Então, creia nisso para que você e sua família vivam tudo aquilo que Deus tem. Desfrute, né? Amém. Sem esse sofrimento, sem traumas, sem sequelas dos traumas. Mas vamos orar? Vamos orar? Amém. Amém. Senhor, nessa noite nós te agradecemos por esse tempo maravilhoso. Obrigado por poder compartilhar tantas verdades. Queremos pedir a Ti que Tu venhas nos fortalecer, nos encher. Abra nossos olhos, os olhos do nosso coração. Cuida de nós, cuida de cada trauma que talvez ainda esteja encoberto, não conseguimos descobrir, mas em nome de Jesus, abre o nosso coração para vermos e que a Tua beleza possa ser, Deus amado, aleluia, entrar dentro de nós. Nós te pedimos, Senhor, muito obrigado por esse tempo, obrigado pela vida da doutora Sli. Nós oramos crendo que ela será, Deus amado, uma pessoa cada vez mais iluminada por Ti, para Amém. levar a palavra, Amém. para levar cura para pessoas. Voo. Em nome de Jesus, que ela possa voar e ir mais alto. Nós te agradecemos por esse tempo juntos. Muito obrigado por tudo que tens feito e vais fazer em nossa vida. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. 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 Muito Amém. obrigada. Vamos tirar uma fotinha aqui. Peraí. Vamos. Antes da senhora sair. Doutora Sli, ó, te amamos. Eu também agradeço muito. E olha, só você assim para me convencer, porque ó, live no Instagram não é meu forte, mas eu... Mas foi ótimo, doutora Sli. Muito Foi bom, ótimo. Muito bom mesmo. E a Foi senhora muito vai bom. ó, Obrigado. voar, ainda vai voar muito alto. Amém.
com asas de águia. Em nome de Amém. Jesus, é o que eu Amém. declaro. Asas de cura. Deixa eu ir lá cuidar do maridinho. Que ele Vai tá- lá. ele Saúde já para pensou. ele. Tchau, em tchau. nome Tudo de Jesus. bom. Deus abençoe. Beijo, Tchau. tchau. Tchau, tchau.